A gente já volta falando de saúde, porque a doença de Parkinson, conhecida por afetar progressivamente a coordenação motora e causar tremores, rigidez e também lentidão nos movimentos, pode ganhar um novo capítulo após a cirurgia. E a atividade física é considerada uma aliada no processo de recuperação. A gente vai entender um pouco mais sobre essa doença e principalmente sobre os benefícios da atividade física agora ao vivo com a participação do Dr. Rafael Maia, que é neurocirurgião. Bom dia, doutor. Bom dia, Carol. Muito obrigado pelo espaço e a oportunidade de falar sobre essa condição que aflige tanta gente. Seja bem-vindo ao Jovem Pan News Fortaleza. E para a gente começar, doutor Rafael, eu queria explicar para os nossos ouvintes o que é essa doença de Parkinson e por que é que alguns pacientes precisam passar por uma cirurgia, né? Por que é que essa condição chega até esse ponto? Perfeito, Carol. A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, quer dizer que ela é progressiva por perda de funções em determinadas regiões no cérebro. No caso, a gente está falando do mesencéfalo, que produz a dopamina. À medida que vai se perdendo a chamada o mesencéfalo, a região que produz essa dopamina, vão se manifestando diversas sinais e sintomas, tais como rigidez, desequilíbrio, tremor. E essa perda é progressiva. Por definição, doença de Parkinson é uma doença progressiva. A doença de hoje é diferente da doença de ontem, que vai ser diferente da doença de amanhã. Uma arma no arsenal terapêutico, uma possibilidade para ajudar a melhorar a qualidade de vida desses pacientes, dos acometidos, é a neurocirurgia. A mais validada delas é a estimulação cerebral profunda, o DBS, Deep Brain Stimulation, na sigla em inglês. Ela consiste na implante de eletrodos em regiões chamadas núcleos da base e enviar impulsos que vão modular os impulsos elétricos que podem permitir muito benefício, principalmente na parte motora. O paciente fica com mais agilidade, fica com mais destreza, recupera parte dos movimentos perdidos. E os pacientes que vão, portanto, se beneficiar desse tipo de cirurgia são aqueles que têm predominantemente sinais e sintomas motores. Não são todos os pacientes que vão se beneficiar. Aqueles que, por exemplo, não têm como queixa mais importante a rigidez, o tremor, de certa forma, não tem tanto benefício. Porém, aqueles que realmente são bem indicados à cirurgia e, sobretudo, fazem uma boa programação dos parâmetros desses impulsos neuroelétricos, podem ter benefício até na ordem de 70% a 80% de melhora dos sintomas motores. E, uma vez feita essa cirurgia, parte da motricidade é recuperada. Quando a gente fala da atividade física, né, doutor Rafael, qual é o papel, então, que ela tem nesse processo de reabilitação? Muito bom, Carol. Já é muito bem documentado, já é muito bem sabido que a atividade física, a boa educação física é responsável por alterar o prognóstico da doença. Como a gente já mencionou, a doença é progressiva, mas o ponto de chegada dessa progressão da doença de Parkinson pode ser alterado com uma boa atividade física. Não só, e é de maneira geral, musculação, aeróbico, caminhada, natação, ping-pong também está muito na moda, boxe, qualquer outra atividade física bem feita, com uma boa orientação, pode trazer diversos benefícios. Pode recuperar parte dessa agilidade, dessa destreza, pode, a nível tecidual, a nível de microscópico, promover neuroplasticidade, recuperar parte dos neurotransmissores perdidos. E isso tem um potencial benéfico para os pacientes, Carol, imenso. Repito, é muito já consolidado na literatura médica, isso não é uma teoria, isso não é uma hipótese, isso é um fato que a atividade física é tratamento, é um remédio muito quase milagroso para esse tipo de paciente. Muito importante a gente falar sobre esse assunto, doutor. E além dos benefícios motores, a atividade física, ela também ajuda na parte emocional e cognitiva desses pacientes? Exatamente. É fato também que os doentes de Parkinson, os parkinsonianos, são muito acometidos por depressão, por distúrbio do humor relacionado ao isolamento social, ao estigma social. O esporte, a atividade física trata muito bem essa parte também. Traz uma autoestima, uma interação social que ajuda demais, demais, demais a combater esse distúrbio de humor como depressão. E também ao estimular a convivência social, outras atividades,
fora do habitual, estimula o cognitivo. Combate também, portanto, a demência ou a perda cognitiva, que também tem uma certa prevalência nesses acometidos. Enfim, o esporte pode trazer enormes benefícios, não somente a parte mecânica, física, como também, sim, a parte cognitiva, a parte de humor. Importante a gente falar, doutor Rafael, que é necessário um acompanhamento, né, dos educadores físicos, dos Uhum. fisioterapeutas. Essa atividade física, ela é uma aliada nessa recuperação, mas claro, com o devido acompanhamento. Corretíssimo. Eu sempre digo que qualquer, como eu já mencionei, que a gente está falando de qualquer atividade física, não existe grandes evidências que uma é melhor que a outra, que a natação, pilates, hidroginástica, etc., sejam exatamente uma melhor que a outra. Claro que cada uma tem seus benefícios e limitações. Qualquer atividade física bem feita, bem orientada, qualquer que seja ela, desde que seja feita sob correta orientação com o educador físico, com o fisioterapeuta, o que seja, vai trazer benefício. Agora, do outro lado, se for fazer, por exemplo, uma musculação com a técnica correta, cargas corretas, etc., pode trazer malefício. Então, o acompanhamento profissional qualificado é de super importância. Doutor, para a gente encerrar, nossos ouvintes, é uma doença muito comum e eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes que convivem com o Parkinson, seja como pacientes ou até como cuidadores, sobre a importância da atividade física na qualidade de vida, no tratamento, não só nesse pós-operatório, né, mas também para conseguir fazer o tratamento adequado dessa doença. Muito bom, Carol. O Parkinson é uma doença muito prevalente, é uma doença que, no momento, não tem uma cura definitiva, tem muitos tratamentos, pode sim alcançar uma excelente qualidade de vida, desde que se procure, desde que se tenha ajuda. Não hesitem em procurar tratamento especializado, conversar, se expor, com medo de estigmas ou com medo do que possa vir a acontecer. Existe neurocirurgia, existem medicamentos, existe educação física, existe diversas formas de, sim, promover um grande ganho de qualidade de vida, uma excelente vida, tanto para os acometidos, para aqueles envolvidos, aqueles que se amam, procurando ajuda, procurando tratamento, seja ele neurocirúrgico, seja com um médico especialista, seja como for, é possível ter uma vida plena, sim. Muito obrigada, doutor Rafael Maia, neurocirurgião, por compartilhar com a gente tanto mais sobre a doença de Parkinson, como também sobre os benefícios da atividade física no tratamento, no acompanhamento, no pós-operatório, que é tão essencial. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigado, Carol, pela oportunidade. Tudo de bom. Bom feriado.